Olá, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Instagram da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Vamos só aguardar mais um pouco aqui, enquanto começa a chegar os nossos amigos, né? Bom, a nossa palestra de hoje, né, vai tratar do tema sobre o legado de Paulo de Tarso e o Espiritismo, né? Boa noite, Socorro. Boa noite a todos que nos assistem aqui pelo Instagram da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Hélio e estamos aqui para a doutrinária da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Obrigado, Socorro. Eu gostaria só que você desse um retorno, como é que está o áudio, está chegando aí, e o vídeo, se está bom, para que a gente possa começar, né? Marinês de Luz, Maris. Então, sejam bem-vindos a todos, né? Inicialmente, gostaria de agradecer ao convite formulado pela nossa amiga Carmelita e estou muito feliz de mais uma vez estar aqui colaborando com essa casa espírita, né? Eu sou trabalhador do Centro Espírita Paulo de Tarso, também aqui da Zona Norte, e a gente sempre que pode procura colaborar, assim como também, né, as outras casas também colaboram com o Paulo de Tarso. Então, essa palestra faz parte da palestra doutrinária da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, que acontece sempre às terças-feiras, né? Então, hoje nós vamos falar. Obrigado, Marina. Né? É uma casa muito simpática, já tive algumas vezes, né? Inclusive em formações, né? Em treinamentos, cursos, né? Encontros, sempre muito a casa sempre acolhedora, né? Como todas as casas espíritas, né? Então, boa noite a todos que estão chegando agora. E para aqueles que chegaram depois, meu nome é Hélio, né? E hoje nós vamos conversar um pouco, né? Não diria uma palestra, mas um momento de reflexão sobre o legado que Paulo de Tarso deixou e que contribuiu demais para o Espiritismo, né? Antes da gente começar os nossos trabalhos, como de costume, costumamos fazer uma prece, né? Então, convido a todos que elevemos o nosso pensamento, né, até a espiritualidade, para que a gente possa, assim, dar início à nossa atividade de hoje. Jesus, mestre amigo, queremos neste momento, Senhor, te agradecer pela oportunidade do trabalho. Te pedir que nos abençoe a todos, aqueles que aqui estão, aqueles que depois, posteriormente, vão assistir também. Todos que estão presentes, encarnados e desencarnados, te pedimos, Senhor, que nos ilumine, que nos inspire, para que possamos nos tornar compreendidos e possamos todos aqui tirar o máximo proveito deste encontro desta noite. Te agradecemos, Senhor, te pedimos também que abençoe esta casa,
Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, que acolhe tantos irmãos que procuram em busca de um conforto. Então, Senhor, te agradecemos e pedimos assim a tua permissão para iniciarmos a atividade desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Tá chegando baixo o áudio, né? Deixa eu tentar aumentar aqui. Melhorou um pouco aí o áudio. Eu já falo baixo mesmo, né? Mas vamos aumentar um pouco o volume aqui da voz para ver se a gente se chega melhor o áudio aí, né? Só que eu já uso o microfone aqui para ver se melhora o áudio. Então vamos lá. Pois bem, o tema que eu trago hoje aqui, como eu disse, para a nossa reflexão, é a respeito das contribuições que Paulo de Tarso traz para o Espiritismo, né, do legado deixado por ele, né, e a sua importância para o Espiritismo. O Espiritismo, que também é conhecido por muitos, né, principalmente por nós espíritas, como o cristianismo redivivo. Né? Por que cristianismo redivivo? Como sabemos, o Espiritismo tem como compromisso principal reviver o cristianismo legado por Jesus, né? Aquele cristianismo puro e simples, cristianismo primitivo, né? Como ele nos foi legado por Jesus, né? E que depois foi adulterado quando se tornou a religião oficial de Roma, porque aí o cristianismo uniu-se ao paganismo romano, né? E dos princípios do cristianismo primitivo restam poucas coisas, infelizmente, né? Ele ao longo dos anos vem sendo acrescido de muitas coisas, né? E que termina desconfigurando o cristianismo deixado por Cristo, né? Por Jesus. Por isso, um dos compromissos do Espiritismo é reviver esse cristianismo da forma mais primitiva, como, né, Cristo, né, como Jesus nos legou. Então, por isso o Espiritismo ficou conhecido como o cristianismo redivivo, o cristianismo primitivo. Né? E para a reflexão desta noite, nós vamos utilizar como base uma obra espírita muito conhecida, que é a obra Paulo e Estevão, que é fruto da psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é uma obra riquíssima de conteúdo, algumas passagens de Atos dos Apóstolos e também das epístolas, né, as cartas de Paulo. Né? E é importante, para isso, fazer uma introdução de como surgiram essas epístolas, né, a importância delas para o cristianismo como um todo. Né? Naquela época, depois da crucificação de Cristo, os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus se afastaram, né, da cidade e foram ficar nas redondezas, né, mais afastado dos centros da cidade, e lá eles organizaram um local onde eles faziam as pregações, recebia aqueles que simpatizavam com a doutrina de Jesus. Essa casa, esse local ficou conhecido como a Casa do Caminho, né? E as pessoas os apóstolos, os discípulos, seguidores de Cristo, de Jesus, ficaram conhecidos como os homens do caminho. Então, diariamente, lá à noite, sempre havia as reuniões, né? Assim como nos nossos centros espíritas, né? As reuniões para comentar uma passagem da vida de Cristo. Em seguida, lá tinha a pregação principal, né, sempre muito inspirado, né, por os pregadores, sempre muito inspirado, né, naquela época a questão do profetismo. Né. Então, Paulo, na época mesmo, por exemplo, das viagens de Paulo, a fim de estabelecer, por exemplo, os núcleos, quando Paulo estava divulgando, já depois de convertido, já depois de Paulo, já virado, transformado em Paulo, não Saulo, né?
ele também formou núcleos onde ele se reunia para pregar, né, o Evangelho de Jesus. E nesses núcleos, que depois passou a se chamar a igreja, né, nesses núcleos, Paulo de Tarso sempre deixava uma pessoa responsável por ali, porque a missão dele, como ele dizia, não era só no lugar, ele tinha que continuar, por isso as viagens de Paulo, né? E sempre que surgia uma dúvida, algum conflito de entendimento, então era enviado um emissário com uma carta questionando a Paulo qual era o entendimento correto, né? E daí Paulo, onde ele se encontrava, ele escrevia a carta e dizendo como é que era o entendimento sobre aquele determinado assunto. Daí surgiu as cartas, né, as epístolas, e assim ele escreveu as cartas aos Coríntios, aos Romanos, aos Filipenses, né? Essas cartas versavam sobre as questões centrais da fé cristã. Por exemplo, na primeira viagem de Paulo, ele já saiu com Barnabé, na segunda viagem dele já era acompanhado de Silas, né? Por exemplo, na carta aos Gálatas, o objetivo dele era combater a influência do judaísmo que tentava impor tradições judaicas junto aos cristãos, aos gentios, né? Paulo ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, né? Então, durante um tempo em que ele esteve em Corinto, por exemplo, ele escreveu as cartas, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, como forma de encorajamento aos cristãos que estavam sendo perseguidos, né? Segundo os pesquisadores, foi de lá, de Corinto, que ele escreveu as cartas aos romanos, né? Enquanto ele estava em Éfeso, por exemplo, Paulo foi avisado dos graves problemas que ameaçavam a igreja lá em Corinto, né? Foi então que provavelmente ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, né? E aí Emmanuel vai trazer nessa obra dizendo como acontecia por vezes lá em Antioquia, surgiam também ali pequenas discussões em torno dos pontos mais difíceis de interpretação, né? E aí Paulo logo se apressava em acalmar para que não houvesse dissidências nem interpretações errôneas. Então, nós vamos estar sempre fazendo essa reflexão e trazendo, comparando com o nosso movimento espírita atual, né, com o que vivenciamos nos centros espíritas. Então, para isso também é importante a gente fazer uma breve retrospectiva da personalidade de Paulo de Tarso antes de conhecer Jesus, né? Só retificando aqui que antes disso ele era chamado Saulo de Tarso e não Paulo, né? E isso quando ele ainda era Saulo. Então, antes dele se converter ao amor de Jesus. Então, Saulo de Tarso ficou conhecido como o perseguidor do cristianismo, né? Tem uma passagem no livro de Paulo e Estevão em que Saulo vai até a casa do caminho e presencia uma pregação de Estevão, né? Ele vai acompanhado de Sadoc, amigo dele, e quando Sadoc antes deles irem, ele pergunta a Paulo: Paulo, já ouvistes falar dos homens do caminho, né? E aí ele diz: já ouvi alguma coisa sobre isso há um tempo atrás. Aí ele diz: não se trata de uns pobres galileus, maltrapilhos e ignorantes que se refugiam nos bairros desprezíveis, né, nos arredores, né? E aí Sadoc vai responder isso mesmo, justamente. E contou que lá havia um homem chamado Estevão, né, portador de virtudes, como muitos diziam, virtudes sobrenaturais, né? E no dizer do povo, as pessoas diziam, né, que Estevão tinha poderes, porque Estevão tinha o dom da pregação, da oratória, né? E aí ele falou que, inclusive, por exemplo, Estevão tinha restabelecido a vista do tio dele, Filodemos, né? Para assim, a surpresa de muitos, né? E Paulo disse: como pode Filodemos submeter-se a essas experiências tão sórdidas, né? E porque isso, na verdade, incentiva, né, prejudicava a lei de Israel, dá crédito a esse movimento, né? Assim ele ficou sabendo dos trabalhos dos homens, chamados homens do caminho, né, que ficavam na casa do caminho. Essa comunidade era comandada por Simão Pedro, né? Então, Saulo foi até lá, procurou saber que dia. Verdade. Então, assim, Paulo ficou
sabendo o dia que tinha a pregação de Estevão, e foi com Sadoc até lá, para conhecer, né? E quando Estevão começou a pregação, Paulo ficou admirado com a beleza da pregação de Estevão, né? Com os conceitos relatados, e percebia que existia naquela pregação de Estevão, né, conceitos bem elaborados, né, bem fundamentados. Imediatamente ele começa a comparar aquelas palavras de Estevão com a lei de Moisés, né? E ali ele percebe que o evangelho de Jesus seria um perigo para as leis rígidas de Moisés que ele seguia, né? Então ele via como uma ameaça até então o que ele seguia, né? Então ele se insurge contra tudo aquilo porque ele sentiu naquele momento que, desculpa, naquele movimento Cristo era maior do que Moisés, e isso ele não admitia, né? Então, ele, como um grande amante das leis mosaicas, ele não admitia isso. E ele, ao final da pregação, ele interpela Estevão, né? Assim se vira para o público, né? E diz sempre o Cristo, né? Sempre o impostor, né? E aí ele diz: minha autoridade é insultada pelo vosso fanatismo, né? Neste recinto de miséria e de ignorância, né? Chama todos de mistificadores, né? E que eles precisavam de esclarecimento dele. E ele diz, né? Mas galileus incultos, né? Não quereis o meu nobre cartel de desafio, né? Saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Ele chama, inclusive, Estevão para ele quer contrapor Estevão, né? Quer discutir com Estevão, e Estevão se nega, né? Diz que não vai entrar naquela discussão e tudo, e aquilo irrita ele cada vez mais, né? Então, Paulo era muito culto, era conhecido como um dos doutores da lei, né? Um homem muito sábio, estudado. E aí, inclusive, era cotado para integrar o Sinédrio, né, que era um tribunal em Jerusalém formado por sacerdotes, anciãos, escribas, o qual julgava as questões tanto criminais como administrativas que existiam entre as cidades e até questões religiosas também, porque naquela época em Israel tanto a religião era um poder político, religião e o poder político eles se misturavam, né? Então aqui começa todo o movimento de perseguição de Saulo de Tarso ao cristianismo que começava a ganhar força ali, né? E isso vai culminar com a prisão de Estevão, né? Está instaurado um processo, Estevão é preso, também é levado preso Pedro e João, né? Só que por intermédio de Gamaliel, que era o mestre de Saulo de Tarso, Pedro e João são libertados, mas Estevão é condenado, inclusive condenado ao apedrejamento. E aí, o que acontece? Paulo, com aquele imbuído daquele pensamento, daquele propósito de acabar com aquele movimento, de perseguir os cristãos, ele inclusive cria um tribunal que foi chamado Expurgo de Jerusalém, que tinha como objetivo varrer do mapa toda e qualquer referência a Jesus. Então, assim, ele era um perseguidor ferrenho de Jesus, dos cristãos, né? E aí ele toma conhecimento de Ananias, que era também muito conhecido pelas pregações que ele fazia, pelas curas que fazia. Então, Paulo inclusive pede a permissão e autorização para ir para caçar e prender Ananias. E ele começa a prender várias pessoas até que descobre o paradeiro de Ananias, que Ananias está em Damasco. E aí ele se dirige até Damasco para prender Ananias, e aí nesse trajeto é que acontece o chamado de Jesus a Saulo de Tarso, a famosa conversão de Paulo de Tarso, né, no caminho de Damasco. Mas o interessante, como Emmanuel fala, seria o encontro terapêutico de Saulo de Tarso com Jesus, né? E nesse encontro,
Saulo fica muito tocado com a presença do mestre, inclusive acontece aquela questão da luz que ofusca a visão dele, ele perde a visão e cai, e ele, sem saber com quem se encontrava, pergunta quem é você que se encontra aí, né? E Jesus disse: sou eu, Jesus, a quem tanto tu persegues, Saulo, né? Mas nesse momento, acontece uma coisa interessante com Paulo, que devemos destacar, é a atitude de Saulo, né? Eu disse Paulo, mas de Saulo até então, diante de Jesus, em que ele pergunta quem está, né? E Jesus diz: sou eu, Jesus, a quem tanto persegue. Então, Saulo, inicialmente, ele é tomado por um grande arrependimento em virtude da perseguição que ele vinha fazendo aos cristãos. Interessante que ele não ficou naquela posição de coitado, de arrependido, lamentando tudo que fez, né? Mas no seu íntimo ele reconheceu o seu erro, né? Mas imediatamente ele decide corrigir suas atitudes, né? Porque até então ali ele entendia que tudo que ele fazia era o mais correto, ele estava defendendo a lei porque a lei de Moisés, né? Porque até então ele entendia que não via Jesus como o Messias prometido, né? Então, a partir daquele momento, ele decide não mais incorrer nos mesmos erros e busca aproveitar todo o tempo de vida que lhe resta a trabalhar em favor de Jesus, né? Para reparar as consequências daquilo que ele fez, né? E aí, Saulo de Tarso converte-se ao amor de Jesus, tomando Jesus como o caminho, a verdade e a vida, né? E aí, o mais interessante é que aí Saulo de Tarso, né, até então, ele ali ele realiza a primeira profissão de fé dele, quando ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Né? Ele não foi se justificar que fazia isso, por aquilo, como muitas vezes nós, quando incorremos em algum erro, tentamos justificar: não, mas eu fiz isso, por aquilo. Não, ele imediatamente já se colocou na posição de refazer as consequências daquilo que ele vinha praticando, né? E aí ele diz: Senhor, o que queres que eu faça, né? Então, ali ele já demonstrou deu mostra da sua nobreza e da sua lealdade, né? Aí depois desse evento ele passa a ser Paulo de Tarso, né? Mas e o mais interessante é como é que é as coisas divinas, né? Cristo manda que ele vá até a cidade de Damasco e lá ele vai ser restituída a visão dele. Ele pede que ele procure uma pessoa numa pousada, assim, sabe, descreve para ele, ele vai. Quando chega lá, olha o grande exemplo, né? Paulo tem a visão restabelecida exatamente por Ananias, a pessoa que ele ia lá para aprender, né? Então, mas Paulo de Tarso vai já resoluto e decidido a restaurar tudo o que ele fez, né? E isso, Paulo de Tarso ali passa a reconhecer Jesus como o Messias prometido, que ele era maior do que Moisés, né? Então, isso vem de encontro também a uma das bases dos ensinamentos da doutrina divina, da doutrina espírita, que é o que? A reforma íntima que cada um deve buscar, né? Baseado nesse modelo de Paulo, nós podemos fazer uma reflexão acerca da nossa contribuição, por exemplo, para o movimento espírita, para a casa espírita que nós frequentamos, para o meio onde nós convivemos, né? Como Paulo nos ensina, tudo nos é lícito, né? Belíssimo, Léo diz, exatamente. Essa obra, Paulo e Estevão, é a coisa belíssima. Por exemplo, eu digo, quem não leu, recomendo a leitura, considero como uma das obras espíritas mais belas, né? E eu digo que você vai ser uma pessoa antes e outra pessoa depois que lê essa obra, né? Assim como há 2000 anos também é uma obra belíssima, mas pelo menos essa obra para mim teve uma repercussão muito grande. Então, Paulo vai dizer que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? É fundamental sermos resolutos, decididos, pois nós precisamos muito mais da doutrina espírita do que ela de nós, né? Então,
Olá, Carmelita, seja bem-vinda, né? Hudson também, Igor, Martins, sejam todos bem-vindos. Jesus, por exemplo, não precisava de Saulo, mas ele recorreu a Saulo, porque Saulo necessitava servir, né? Da mesma forma, Jesus não precisa de nenhum de nós, né? Mas ele recorre a nós para que nós possamos servir e evoluir a partir do serviço que prestamos, né? Então, daí é importante contarmos com trabalhadores resolutos, né, a fim de esclarecer e consolar, por exemplo, a imensa gama de necessitados espirituais que recorrem às casas espíritas. Então, nós precisamos de pessoas que se prontifiquem, que se dediquem, né, se disponibilizem, né, porque assim como nas casas, assim como na época lá da Casa do Caminho, a Casa Espírita também precisa de trabalhadores decididos, resolutos, como Paulo de Tarso, né? Então, o que acontece? Acontece aí, por exemplo, a visão, vamos ver, por exemplo, a visão de futuro de Paulo depois do encontro com Ananias, né? O que Paulo diz? Precisamos dar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível, né? Jesus é o socorro do céu. E ele dizia que tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, por exemplo, a palavra evangelho significa boa notícia, boa nova, né? E é indispensável espalhar essa notícia aos planos mais elevados da vida. Então, Paulo disse: não, nós temos que ter uma visão de futuro aqui. Né? Nós temos que divulgar, fazer essa mensagem chegar a todos os cantos. Por isso que Paulo era determinado e ele não ficava num lugar só. Por isso, as viagens, você vai olhar na Bíblia, por exemplo, ver o trajeto que Paulo fez a pé. Né? Às vezes pegando algum barco e tudo. Não é como hoje que a gente pega um avião, pega um carro, nosso carro e vamos até determinado lugar. Não, Paulo fazia caminhadas longas a pé, né? Então Paulo vai nos despertar para esse compromisso da autotransformação. Esse seria um dos primeiros legados de Paulo de Tarso, né? Em várias das suas epístolas, Paulo deixa claro o compromisso maior que todo ser humano tem consigo mesmo, que é o que nós conhecemos na doutrina espírita como a reforma íntima ou a transformação interior. É processo pelo qual nós vamos ao encontro de nós mesmos para nos melhorarmos, né? Então, Paulo de Tarso é o maior exemplo de reforma íntima que nós temos, né? Paulo de Tarso saiu da condição de perseguidor, o maior perseguidor dos cristãos, ao maior pregador, o maior defensor da doutrina de Jesus, né? Então, pode se perguntar, mas por que buscar essa autotransformação? Por que buscar essa reforma íntima? Lá em Coríntios, Paulo vai dizer assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas, me dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Né? Então, nesses dois versículos, nós temos a essência do sentido da busca da autotransformação ou da reforma íntima. Né? Paulo aqui se refere a todas as coisas que existem no mundo. Né? Então, todas as coisas no mundo nos são permitidas pela lei da liberdade, pela lei do livre-arbítrio. Né? Nós temos a liberdade de escolher entre tudo o que existe no mundo. Porém, nem tudo nos convém. Boa noite, Georgiana. Seja bem-vinda. Nem tudo nos convém, né? Já que nem todas as coisas são edificantes ou nos fazem bem, né? Aqui Paulo nos chama a atenção para o autodomínio, por exemplo. Nós temos contato com esse monte de situações, mas cabe a nós ter o controle e não enveredar por determinados caminhos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, tem uma mensagem que diz assim, a respeito dos bons espíritas, né? Que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral
e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, né? E qual é o resultado dessa autotransformação? Paulo vai nos dizer lá em Gálatas que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? E esse viver que agora tenho na carne, pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo, a mim mesmo, né? Amou a si mesmo e se entregou por mim. Então, Paulo vai nos convocar ao um compromisso ao trabalho do bem, né? A realização do compromisso de fazer o bem no limite das nossas forças, como sugere os benfeitores, né, espirituais, lá na questão no Livro dos Espíritos, na questão 642, quando Kardec pergunta, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Né? O que é que os Espíritos respondem? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, não basta só não fazer o mal, é importante que se faça o bem, né? E o homem será responsável por aquele mal que ocasionou no momento que ele não estava praticando o bem, né? Então, Paulo vai nos trazer a importância do trabalho do bem em nossas vidas, né? Vai nos tornar, esse trabalho do bem vai nos tornar cooperadores de Deus, nos transformar em embaixadores de Cristo, né? E para isso, por exemplo, Paulo, ele se afastou e passou 3 anos no deserto, né? Meditando, trabalhando, e de lá ele recomeçou a sua missão, né? Lá no livro Paulo Estevão, ele diz, dedica-te ao Mestre em todos os instantes de tua vida, serve-o com energia e ternura, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobrecem a alma, né? E aí, a gente sabe, por exemplo, que a lei divina nos convida à reparação dos erros, né? E não a permanecer na prisão da culpa. Por isso, Paulo mostrou isso. Ele poderia muito bem ter só ficado naquela condição da culpa, que ele perseguiu os cristãos e tudo, mas não, ele perguntou, foi logo direto ao Cristo, Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, vamos arregaçar manga e partir para o trabalho e corrigir o que fez de errado, né? Então, não se prender aos erros do passado, né? E construir um presente novo, um futuro melhor. Então, Paulo diz que sabe, por exemplo, toda elevação é difícil, né? Mas somente nessa dificuldade é que a gente vai encontrar realmente a vitória real, como ele diz, né? Ele recorda a questão da porta estreita, né? Das lições do Evangelho, né? Quando ele diz que Jesus jamais chegará, né, ao teu labor os que possam concordar contigo em seu nome, né? E Paulo vai recordar alguns diálogos, né, que ele teve com Abigail, quando ele dizia, né, Abigail já tinha desencarnado e ele em sonho encontra Abigail e pergunta, né, como é que eu posso adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo, né? E ela vai e diz, Paulo ama, né? Então Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos, né? Considera, né? É difícil, né? Essa realização, mas é através disso que você vai conseguir essa compreensão, né? E ele diz como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão, né? Aí ela diz trabalha, né? Necessário realizar uma obra, né? Não é preciso trabalhar, né? Então, Paulo de Tarso, ele também nos convida a um compromisso com a caridade, né? Aqui nós podemos refletir sobre a questão da caridade, né? E que lá no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, quando tem aquela belíssima passagem, ainda que eu falasse a língua dos homens, né, e dos anjos, se não tivesse o amor, aqui, por exemplo, é a questão do amor, entendido num sentido muito mais amplo, do amor, caridade, em algumas traduções, que Paulo vai falar em ágape, né, e o
e a tradução de ágape está nesse sentido mais amplo do amor, caridade, né? Então, ele vai dizer que se não tivesse o amor, não tivesse caridade, nada seria, né? Ainda que ele distribuísse todos os bens para o sustento dos pobres, se não tiver o amor, a caridade, nada disso se aproveita, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar como entendia, como a caridade como entendia Jesus, né? E pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como é entendido por Jesus, né? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, né? Então os benfeitores vão responder a Kardec que a caridade é resultante da prática dessas três virtudes: benevolência, indulgência e perdão, né? Benevolência para com todos significa o ato de boa vontade, de fazer o bem para todos, inclusive para quem pratica, né? Porque o bem começa dentro de nós. É ilusão acreditarmos que faremos esse bem fora de nós, né? Então, a indulgência é a virtude que nos leva a ver o outro com misericórdia, tolerando as suas limitações, né? Sem lhes exigir a perfeição que eles não têm, que também nós não temos, né? Por isso a indulgência surge da benevolência para com todos, inclusive para conosco, né? E o perdão das ofensas é a culminância dessa benevolência e da indulgência, né? É uma consequência natural dessas duas virtudes, né? Então, se exigirmos a perfeição dos outros, vamos ficar magoados e ressentidos com as suas atitudes quando forem equivocadas, né? Então, contudo, se formos benevolente e indulgente, o que vai acontecer? Nós seremos tolerantes e não alimentaremos o sentimento que nos gera mágoa, que nos gera ressentimentos, né? Então, Kardec vai dizer num comentário, depois dessa questão, que ele diz: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito, né? Daí aquela máxima de Jesus, né, que diz: amai-vos uns aos outros como irmãos, né? A gente não desejar para os outros aquilo que a gente não quer para a gente, né? Então a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, né? Ela abrange todas as relações em que nós achamos que nos encontramos, né, com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores, né? Então Jesus, essa é a caridade na visão de Jesus, né? No que Jesus pregava. Então, e aí a gente vê uma perfeita identidade entre os conceitos de Jesus e Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso também vai nos convocar um compromisso com a verdade, né? A necessidade de buscar a verdade, né? Lá em Efésios, ele vai dizer: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo, né? Ele vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Lá na carta, né, a Tito, na epístola a Tito, ele diz: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidades e são fúteis, né? Então, para a gente não se meter em discussões comparando o espiritismo com outra religião, isso, aquela coisa toda. Então, assim, como Paulo que provocou, né, Estevão se recusou a discutir, né? E Paulo dizia: mas você está contrariando a lei e tudo. Então, Estevão disse: se você acha que eu estou ofendendo, você tome as providências que você julgar, já que você é um doutor da lei, né? Então, Paulo vai nos convidar a vivenciar essa verdade, né? Lá na obra Paulo e Estevão, né, Emmanuel traz que diz assim: Paulo mantinha-se forte e superior nas mínimas refregas, sobrevinham de sabores,
angústia depois que já estava no ministério dele, ele pregando, aí ele dizia: angústias na praça pública, acusações injustas, calúnias cruéis, poderosas ameaças caíam às vezes, inesperadamente, sobre o desinteresse divino de suas obras. Mas o valoroso discípulo, Senhor, prosseguia sempre, discípulo do Senhor prosseguia sempre, sereno e firme através das tormentas, vivendo estritamente do seu trabalho e compelindo os amigos a fazer o mesmo. Era indispensável que Jesus triunfasse nos corações. Esse é o seu programa primordial. Então, Paulo era incansável, né? Lá mais à frente, aí ele vai dizer, né, da luta que ele teve, que ele foi rejeitado pela família, pelos amigos, né? Os amigos já não reconheciam, muitos tratavam que Paulo estava louco, né? Porque ele saiu da condição de perseguidor de Jesus e agora pregava, né, o evangelho de Jesus, né? E aí ele era considerado um doente, um mentiroso, que não estava bem das faculdades, né? E assim foi abandonado por muitos amigos, né? Paulo também vai nos convidar a um compromisso com a consciência, a busca da autoconsciência, né? Quando ele aquela questão de nós estarmos em paz com a nossa consciência. E lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, né? E aí os espíritos respondem taxativo, na consciência, né? E aí Kardec continua: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, por que ele necessitava dela ser revelada, né? E aí os espíritos respondem: é porque ele esquecera e desprezara. Quis então Deus que ela fosse lembrada, né? Então Paulo vai nos trazer que nós temos uma prestação de conta perante a nossa própria consciência, né? E ele vai trazer lá em Gálatas, ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos, né? Não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente ao da família de fé, né? Então, e logo em seguida a gente vê também o compromisso, Paulo traz o compromisso com a mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus naquela época acontecia todos aqueles fenômenos, né? Principalmente nessas pregações, e Paulo vai trazer por exemplo, que a mediunidade como um dom espiritual. Lá ele vai dizer em Coríntios, ele vai dizer: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí, o que a gente vê aqui? Paulo ensina que ele está se tratando da mediunidade, que há diferentes modalidades, mas cada um com a sua utilidade. Porém, qualquer um que seja o dom, é necessário que ele seja utilizado para a edificação, né? O que somente é possível quando essa mediunidade é exercida à luz do Evangelho de Jesus, né? Aí ele vai dizer que tem todas essas operações de milagre, a outra é profecia, o outro é o discernimento, o outro é a sabedoria, né? Outros vão falar em línguas, mas um só é o mesmo Espírito, um só Espírito realiza todas essas coisas, né? Então, ele vai dizer, por exemplo, vai nos convidar, no caso da mediunidade, o exame das comunicações, né? Que ele dizia assim, lá em Coríntios 14, 26, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação, né? Por tudo, porém, seja feito com decência e ordem, né? Ele diz: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é de bom, abstende-se de toda forma do mal. O que essa orientação nos diz? Né? É clara no sentido de julgar as comunicações, que muitas vezes a gente pode julgar as comunicações e não julgar o médium, né?
Ele diz, mesmo sendo precisa a orientação atualmente, por exemplo, alguns médios se sentem ofendidos, por exemplo, quando se vai examinar as comunicações recebidas, né? A gente sabe, nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, quando chegam as mensagens, né? Deve ser submetido ao crivo, né, da análise daquele conteúdo, né? Mas às vezes muitos médios se sentem ofendidos, né? Porque eles acreditam que só recebe mensagem de espíritos superiores, né? E aí, em vez de ficar agradecido quando alguém tenta lhe abrir os olhos, como recomenda Kardec, muitos médios, num movimento de orgulho, de presunção, passam a destratar aqueles que, usando de bom senso, né, usaram colocar em dúvida aquelas comunicações oferecidas por seu intermédio, né? Então, essa é uma atitude lamentável que a gente vê no movimento espírita e é um tanto frequente, né? Então, Erasto, lá no livro dos Médiuns, capítulo 20, o item 230, Erasto, um dos discípulos de Paulo, vai dizer assim: melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, né? Uma só teoria errônea, porque aquela teoria errônea pode comprometer tudo o que tinha para trás, né? Aí ele diz: na dúvida abstente, não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência, né? Então ele nos alerta aqui para os falsos profetas da erraticidade, né? Então, já estamos nos aproximando aqui do final. O ensinamento de Paulo é muito vasto, é enorme, né? Então, Paulo vai nos trazer isso aí, a questão da importância da mediunidade, né? Ele traz um exemplo lá de Paulo que traz um encontro com a pitonisa, ele está junto de Silas, né? E aí uma pitonisa, Paulo nas pregações dele, ele pregando lá e tal, e a pitonisa está lá, que era aquela que fazia aquelas adivinhações, aquela coisa toda, e ela já estava sendo explorada por outras pessoas que estavam tirando o proveito financeiro daquilo ali, né? E aí, Paulo depois estava pregando, aí ela estava presente, aí logo depois da pregação dele, ela diz: recebei, irmãos, recebei os mensageiros da redenção, não são homens, são anjos do Altíssimo. E aí Paulo e Silas ficam assim perplexos com aquela moça e tal. E aí ela se repete nas outras pregações de Paulo, na seguinte, uma semana depois, até que Paulo pega e para num momento e diz assim, se dirige a ela depois e diz: espírito perversos, não somos anjos, somos trabalhadores em lutas com as próprias fraquezas, por amor ao Evangelho de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que te retires para sempre, né? Proíbo-te, em nome do Senhor, de estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus, né? Imediatamente, a pobre jovem, né, o espírito se afastou dela, né? E aí o próprio Silas diz: mas Paulo, ela estava falando em nome de Deus, né? Não, é bom para a gente, para a divulgação do Evangelho. Aí ele diz: Silas, na verdade, porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de ser concluído, né? Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus, né? Que fizemos nós para receber elogios, né? Dias e noites nós estamos lutando contra as imperfeições da alma, né? Que seria de nós sem as luzes, né, do plano superior? Então, Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente, né? E aí, é muito interessante isso aí. Paulo não se deixa iludir por aquilo ali. Então, nós que lidamos com essas questões temos que ter muito cuidado, né? Muitos médios se tornam envaidecidos, né, com os elogios e já se sentem, né, aquelas pessoas muito importantes, muito poderosas. Então, ele nos alerta aqui esse cuidado, né? Então, gostaria, né? Tem muita coisa, né, de Paulo que é belíssimo, né? Os ensinamentos de Paulo, mas infelizmente nosso tempo já está se esgotando, já está esgotado, né? Então, é mais ou menos isso que a gente queria trazer para vocês, né? A importância
desses ensinamentos de Paulo trazido para o nosso dia a dia, para a nossa casa espírita, para o que estamos fazendo, né? Como Paulo disse, Paulo não ficou só se reclamando. Às vezes nós somos convidados ao trabalho e fica, não, mas eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não tenho jeito para isso, né? Então, a gente tem uma frase famosa no meio espírita que diz: quando o trabalhador está preparado, o trabalho aparece, né? Então, é mais ou menos isso. E a gente, por exemplo, temos o trabalho da sopa. A gente assim, mas eu não sei cozinhar, mas eu sei, você sabe descascar os ingredientes ali, os legumes, né? Então, assim, nós temos que é, nós temos meios, né, para fazer a nossa parte, né? Então, como diz aqui o Igor, Paulo largou o fanatismo religioso para viver a verdadeira felicidade, é verdade. Não, então assim, Paulo para mim, eu considero a figura mais importante para o cristianismo depois do Cristo, né? Paulo, ele é o maior exemplo de reforma íntima. Ele saiu da condição de acusador, de perseguidor, a defensor. Você imagina o que é isso? Você ser contrário a uma coisa e depois você mesmo sair pregando essa coisa, né? Então vai dizer assim, mas velho, mas você criticava tanto isso, então assim, você tem que ter muita determinação e muita coragem para enfrentar uma situação dessa, né? Então, meus irmãos, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco, agradecer ao convite feito pela nossa amiga Carmelita e nos colocamos novamente à disposição sempre que possível de colaborar. Ela também colaborou agora há poucos dias lá com nossa casa, o Paulo de Tarso. E assim estaremos agora encerrando essa palestra doutrinária da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Agradecer a todos e vamos agora fazer a nossa prece final, né? Então, fica aqui a dica, né, o convite a estudar as cartas de Paulo, né, os Atos dos Apóstolos e a ler essa belíssima obra de Chico Xavier, de Emmanuel, que é a obra Paulo e Estevão, né? Então, vamos lá levar o nosso pensamento, nos concentrar para fazermos a nossa prece. Jesus, mestre amigo, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que tivemos aqui com nossos irmãos, trazendo um pouco dos teus ensinamentos, dos ensinamentos de Paulo, contribuindo um pouco para a divulgação do teu Evangelho. Te agradecemos o amparo recebido, as bênçãos recebidas, o amparo da equipe espiritual deste trabalho da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Queremos te pedir, Senhor, que nos abençoe a todos, que nos dê uma semana proveitosa, tranquila e que possamos dar conta de todas as nossas responsabilidades, das nossas atribuições. Assim, Senhor, te agradecemos e pedimos a tua permissão para encerrar esta atividade desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Ok, amigos a todos que chegaram, né? Estamos já encerrando mais esse momento, esse diálogo, essa reflexão. Vai ficar gravado, né? E depois outros poderão acessar. Obrigado a todos, obrigado Carmelita, obrigado a Igor, ao Vanderlei, a todos que aqui tiveram, né? E Deus nos abençoe e até a próxima. Obrigado.